Olá a todos, meu nome é Júlia de Paula Masco, sou engenheira civil e atualmente mestranda na área de recursos hídricos e tecnologia ambiental na Unesp de Ilha Solteira. Vou apresentar para vocês o trabalho intitulado como Morfometria, Uso e Cobertura da Terra e Estrutura Fundiária na Microbacia do Córrego do Cervo, de Palmeira do Oeste. Esse trabalho foi elaborado em conjunto com a minha colega de mestrado, André Carolina, e o nosso professor orientador, professor César Gustavo da Rocha Lima. Pessoal, então, essa apresentação vai ser pautada em 6 tópicos: introdução, objetivo, metodologia, resultados, conclusão e referências bibliográficas. A priori, para a gente entender a importância desse trabalho, para a sociedade, no que ele impacta a sociedade. A gente sabe que as ações antrópicas, sejam elas urbanização, indústria, agricultura e pecuária, ela sempre está presente, está cada vez mais presente, cada vez ampliando mais suas ações, seja ampliando as indústrias, seja ampliando a agricultura, seja ampliando a pecuária. E essa ampliação, nessas ações, elas promovem alteração no ambiente e, por consequência, danos também, Aumenta vulnerabilidades, aumenta riscos. Então, a gente vai ter certos danos ao ambiente e aos recursos. Então, faz-se necessário um planejamento desse recurso, um planejamento do manejo dos recursos. E como é que a gente pode fazer esse manejo, Como é que a gente pode fazer esse monitoramento, classificações, identificações? Através de análise, através de estudos. No caso do estudo atual, a gente fez análise morfométrica e de uso e cobertura da terra. Para poder fazer essas análises, foram empregadas geotecnologia e sensoriamento remoto. Quando a gente fala de ações antrópicas, qual é a primeira ação, Qual é a primeira etapa dessas ações? É remover a cobertura vegetal. E a cobertura vegetal, ela trabalha no auxílio do controle da erosão. Então, quando a gente remove essa camada, a gente aumenta a vulnerabilidade à erosão. Na sequência, vem a ocupação antrópica, seja pelo setor que vai ser ocupado, como citado, agricultura, pecuária, urbanização ou indústria. E causa danos ao ambiente. E quais são esses danos que a gente está falando, Estamos falando em impermeabilização da superfície, modificação do relevo, enfraquecimento da capacidade produtiva do solo, erosão, eutrofização dos recursos hídricos, alteração do fluxo dos recursos hídricos, alteração da disponibilidade desses recursos também. Importante a gente entender também que a origem e a forma desse relevo pode aumentar certas vulnerabilidades a eventos climáticos. Só que essa forma do relevo ela pode ser alterada a depender da ocupação que está sendo naquela região. Então é importante monitorar essas modificações ao longo do tempo, para a gente poder identificar a vulnerabilidade, identificar possíveis limitações e poder pensar nesse planejamento, O que é utilizado muito para poder fazer essas classificações e identificações são tecnologias, citando o Sistema de Informação Geográfico e o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto, ele visa identificar, avaliar e mensurar em uma escala multitemporal, ou seja, a gente consegue verificar intervalos históricos em certos anos, então pode fazer uma comparação ao longo do tempo. Como é que está sendo a dinâmica do uso e da cobertura da terra. No mais, são gerados mapas que, através dessas identificações e coleta de dados, são gerados mapas de imagens capturadas por satélites, o que é uma vantagem, Porque são imagens atualizadas, precisas, de boa qualidade. Quando a gente fala nesse mundo das geotecnologias, é legal entender que as geotecnologias são tecnologias que trabalham na coleta, no processamento e análise de informação com referência geográfica. A nossa microbacia, ela está localizada no município, Ela está em algum lugar no planeta. Então, a gente precisa referenciar que lugar é esse. E através da geotecnologia isso é possível. As geotecnologias são um conjunto, propriamente dito, de tecnologias, citando o sensoriamento remoto, a SIGS, a cartografia digital, a aerofotogrametria, e elas são aplicadas no geoprocessamento. E o geoprocessamento promove esse mapeamento da superfície terrestre e permite analisar as características e manipular esses dados, tratar com base na informação que a gente quer obter. Vale dizer, inclusive, que a Política Nacional de Recursos Hídricos, dada pela Lei Federal 9.433, ela traz essas tecnologias como instrumento de gestão. Então, para a gente entender a importância dessas geotecnologias nas análises, nos estudos. O objetivo geral desse trabalho é fazer uma análise morfométrica e de uso e cobertura da terra da microbacia hidrográfica do Córrego do Cervo, utilizando o sensoriamento remoto e as ferramentas dos sistemas de informações geográficas, a SIG. Como objetivo específico, a gente observa que no município de Palmeira é majoritariamente zona rural. Então, para a gente entender como é que é essa cobertura da terra, como é que está sendo ocupada, é importante a gente entender também as relações sociais que ali existem.
Então, vai ser feito também uma análise da estrutura fundiária, entender como é que é feita essa ocupação nessa estrutura fundiária, né, nas propriedades, o tamanho das propriedades, para a gente entender como é que está essa realidade. Em relação à metodologia aplicada, começando pela área de estudo, como citada, a microbacia hidrográfica do Córrego do Cervo pertence ao município de Palmeira do Oeste. Até o mapa aqui ao lado, nós temos o limite administrativo do município de Palmeira, né, que está ali até em amarelo. Temos também a delimitação da bacia, né, que está delimitada em preto, bem como os cursos hídricos da nossa microbacia em azul. Falando um pouco do município, Palmeira do Oeste é um município de 8.903 habitantes, com uma área territorial de 318 mil quilômetros, né, 318.740 quilômetros quadrados. Um fato interessante é quando a gente olha para a área urbanizada, que representa apenas 0,007% da área territorial. Por isso, a preocupação com a ocupação da área rural, né? Em relação ao bioma, nós temos uma bioma Mata Atlântica. O clima é um clima tropical chuvoso e um inverno seco, e abrange o argilossolo vermelho e o argilossolo vermelho amarelo. Para fazer a delimitação da bacia, foi feito o download do MDT do Aulus Pousar, ele foi escolhido em função da sua precisão, né, da facilidade também de mexer com ele e tudo mais, ter acesso a essa informação. A partir desse download, foi importado no software, no SIG ArcGIS, inclusive foi a versão 10.8. Aqui a gente está até demonstrado quais foram as ferramentas empregadas. Fill, Flow Direction, Flow Accumulation, Set Order, com... Vou fazer uma ressalva importante, que foi utilizada uma condição, pois foi optado por fazer a delimitação, né, dos cursos hídricos, a ordem dos cursos hídricos, através do ArcGIS. Então, a gente colocou essa condição para aumentar um pouco a precisão. A Structure Filter na sequência, o Watershed, o Structure Filter. Em relação aos parâmetros morfométricos, tendo a bacia delimitada, foi determinadas características físicas dessa bacia, que vai ser os nossos dados. E com esses dados de entrada, citando até, por exemplo, aqui a área de drenagem, a gente calcula os parâmetros morfométricos. Para a gente determinar as características físicas, foi calculado o coeficiente de compacidade, o fator forma, o índice de circularidade e o índice de sinuosidade. O objetivo de ter esses parâmetros é entender a vulnerabilidade natural à enchente, à inundação dessa microbacia. Em relação ao sistema de drenagem, foi calculada a ordem dos rios, no caso foi feita a metodologia da delimitação automática do SIG, e a densidade de drenagem. Para estudar o relevo, foi feita o cálculo da declividade média. Na sequência, né, vemos com o uso e ocupação dessa terra. Como banco de dados, utilizou-se o projeto Mapa Biomas. A coleção mais atual, na época da elaboração do projeto, era a coleção 8, então foi a coleção empregada. Foi feito o download das imagens, né, como a ideia era usar apenas a região de interesse, utilizou-se a ferramenta do Google Earth Engine. Posteriormente, essas imagens foram importadas para o software ArcGIS, né, o 10.8 novamente, para resolver com classes, né, pré-estabelecidas. Então, a ideia foi reclassificar conforme as classes que nós gostaríamos para o estudo, e as cores também, né, para o mapa. Então, foi utilizadas as ferramentas, e os anos analisados foram em 1990, 2000, 2010, 2020 e 2022. Esses dados foram tabulados, né, para poder fazer uma comparação em relação à área ocupada. Para a estrutura fundiária, utilizou-se os dados do LUPA, que é o projeto de levantamento censitário de unidade de produção agropecuária do estado de São Paulo, assim como do SICAR, que é o Sistema de Cadastro Ambiental e Rural de São Paulo. A delimitação do município foi feita através do ArcGIS, versão 10.8, e para análise de uso e ocupação, né, para a gente poder chegar nesse mapeamento final, a gente fez a sobreposição da camada com a layer de 2022, então, para poder comparar como é que está sendo ocupado cada propriedade. Vale citar que a classificação em relação ao tamanho também é pautada numa lei federal, a Lei 8.629, que é de 25 de janeiro de 1993, que posteriormente foi alterada pela Lei 13.465. Voltando agora para os nossos resultados, né, para a elevação do terreno, que foi o primeiro tópico abordado, a gente tem um mapa aqui apresentando, a gente viu que a elevação do terreno variou de 326 a 447 metros acima do nível do mar. Destaca que a declividade mais acentuada foi vista no terço superior da bacia, então os primeiros 4 quilômetros teve essa declividade mais acentuada. Trazendo para o perfil longitudinal do Tallweg principal, a gente observa, né, a priori, que não há variação abrupta da declividade, né? Então, que seria um fator preocupante.
Em relação a áreas de possíveis acúmulos, né, ou seja, áreas, né, que se mantêm no mesmo nível em certa extensão do comprimento, a gente tem destacado uma região em vermelho, né, por ser a região de maior extensão. A gente percebe que, ainda que haja pontos com essa tendência, são pontos da zona rural. Então, ali já temos uma taxa de infiltração maior do que seria se fosse uma zona urbana, em que temos asfalto, impermeabilizantes, e que tornaria o cenário mais problemático. Mas é um ponto de atenção e um ponto de monitoramento. Por quê? Porque a gente sabe que ali predomina gelossolo vermelho e amarelo, que já é caracterizado pela baixa infiltração e pouca tolerância à erosão. Então, é importante que haja esse monitoramento nesse sentido. Em relação à declividade, né, nós temos um mapa, foi feita uma comparação, né, da declividade, foi usado os intervalos preconizados pela Embrapa. No caso, a declividade média encontrada por esse tipo de terreno, na microbacia do Córrego do Cervo, foi de 7,267%, classificado então como um relevo ondulado, o que está bem de acordo com os dados que a gente encontrou para declividade, altimetria, né, e perfil longitudinal. Lembrando que é uma classificação de acordo com a Embrapa. Né, a partir de toda, então, da limitação da bacia, da limitação da altimetria, declividade, obtenção das características físicas, conforme disposto aqui na nossa tabela, foi calculado então, os parâmetros morfométricos. A gente observa que os parâmetros coeficiente de compacidade, fator forma, índice de circularidade, índice de sinuosidade apresentaram a mesma suscetibilidade natural a enchentes e inundações, que foi uma suscetibilidade baixa. A necessidade de drenagem, por sua vez, apresentou uma suscetibilidade moderada. Contudo, é muito próximo, né, o valor encontrado é muito próximo do que seria a suscetibilidade baixa. Então, entende-se, né, que por ter sido um resultado unitário, né, um resultado assim que não condiz com a maioria, entende que a suscetibilidade natural é baixa a enchentes e inundações para a nossa microbacia. Em relação à análise de uso e ocupação, trouxe as classes que foram adotadas: floresta, formação natural não florestal, pastagem, soja, cana-de-açúcar, algodão, outras lavouras temporárias, citros, mosaico de pastagem e agricultura, área urbana, área não vegetada e corpo d'água. Foram elaborados 5 mapas, né, em função dos períodos 1990, 2000, 2010, 2020 e 2022. Observando os mapas, a priori já observa-se a maioria, né, da ocupação é dado por mosaico de pastagem de agricultura e apenas pastagem. Então, é esse tipo de ocupação que prioriza. É possível observar ao longo dos anos soja, cana-de-açúcar, outras lavouras temporárias. A área urbana também se manteve durante todos esses anos, né, vai ter um aumento, mas se manteve muito bem localizada. A gente vê a presença de corpos hídricos também, representados ali em azul, e um pouco de floresta, que também foi variando ao longo dos anos. Quando a gente tabula esses dados, né, e traz para observar a área ocupada, olhando especialmente para a paisagem, observa-se que representa a maioria da área ocupada, seguido pelo mosaico de pastagem e agricultura. Há um ponto de atenção nesse tipo de ocupação pela tendência à erosão, em função do solo estar exposto. Até mesmo assim na pecuária, né, pode-se haver esse problema, mas na pastagem e nesse mosaico observa-se esse ponto de atenção. Outra coisa a se observar também é a questão dos corpos hídricos, que eles têm, né, os corpos d'água, no caso ali representado por reservatórios, tem diminuído ao longo do tempo. Então, seria válido uma avaliação se essa diminuição é em função da própria demanda ou se diminuiu a disponibilidade desse recurso também. Então, são pontos de atenção. Em relação à agricultura, a gente destaca a presença da soja e da cana-de-açúcar, ainda que não foi constante e houve variações em sua permanência, ele esteve presente na maioria dos anos. Então, é interessante observar como é que esse tipo de lavoura, né, esse tipo de plantação, se conversa com o solo, né, se conversa com os recursos ali presentes. Quando a gente volta à nossa análise da estrutura fundiária, observa-se que as propriedades pequenas são a maioria e também cresceu significativamente comparado com as propriedades médias e grandes. Ao olhar no mapa, verifica-se também que essas grandes propriedades elas estão muito mais na extremidade do limite administrativo do município, e as pequenas propriedades estão mais ali na região central. E a pastagem está presente em todos os tipos de propriedades, né, pequenas, médias e grandes, mas observa-se que a área da agricultura está muito mais presente nas grandes e médias propriedades. Então, deixa eu explicar também muito a questão do que se é para uso familiar, se são famílias, se são áreas arrendadas, então são pontos de análise.
Como conclusão desse trabalho, né, quando a gente olha para a análise morfométrica, foi possível concluir que a microbacia do córrego do Cervo é alongada, tem baixa suscetibilidade a enchente, tem uma forma transitória entre retilíneo e sinuoso, que conversa bem, né, com o perfil que a gente observou e a declividade de ser uma região de solo ondulado, e a velocidade de escoamento ser baixa. Então, essa baixa suscetibilidade a enchente naturalmente. Em relação à análise de uso e ocupação, observou-se a predominância da pastagem e o mosaico de agricultura e pastagem, o que é um ponto de atenção em função do solo estar exposto, somada ao tipo de solo ali, a gelossolo vermelho e amarelo, que tem já uma baixa taxa de infiltração, uma questão com a erosão, né, maior vulnerabilidade à erosão. Então, é um ponto de atenção a ser monitorado. Em relação à estrutura fundiária, observou-se, né, a predominância das pequenas propriedades. Em contrapartida, as maiores propriedades elas estão na extremidade do município. E o predomínio da pastagem. Nas grandes e médias propriedades, verificou-se a questão de cana-de-açúcar, soja, mosaico de pastagem em lavouras temporárias. Mas o maior enfoque é a questão de que as agriculturas, né, as plantações estão nessas propriedades. Então, observou os pontos de atenção para a microbacia do córrego do Cervo, observou a questão de suscetibilidades naturais que tem ali e como é que está sendo essa ocupação ao longo dos anos. Foram verificados, então, como ponto de atenção, a predominância da pastagem, né, a questão do solo exposto, a vulnerabilidade à erosão da região, que é um fato a ser monitorado. Trouxe também referências que foram usadas para embasamento do trabalho. Agradeço a todos pela atenção, espero que todos tenham um bom evento.